Creepypasta ou as famosas lendas urbanas sempre fizeram grande sucesso em reuniões de família, sendo geralmente histórias de parentes bem distantes ou até mesmo do interior que presenciaram algo muito estranho ou misterioso, como aquele seu avô que jura de pé juntos já ter visto um lobisomem no meio do mato. Ou até mesmo aqueles desafios do banheiro da escola para invocar um espírito maligno com um simples puxar de descarga. Mas o fato é que com a chegada da internet, as tais lendas urbanas ganharam uma atualização. Atualmente, muito comum ouvir falar sobre creepypastas. O termo surgiu no fórum, no site 4chan, no começo dos anos 2000, devido à facilidade com que as teorias assustadoras se espalhavam pelo mundo da internet. Com mais poder de percussão e uma infinidade de recursos para provar a todo custo sua veracidade, as creepypastas ganharam muitos fãs de terror e até mesmo curiosos de plantão. Apesar de muitas das creepypastas surgirem de histórias simples ou de manipulações de vídeos e fotos, é impossível você não sentir um arrepio em sua espinha, ainda mais quando envolve coisas que conhecemos muito bem, como a cultura pop. Outras mais originais têm o poder de mexer com a nossa imaginação, a partir do momento em que o contador de histórias também acredita fielmente nos relatos. Dessa forma, fica muito fácil entender porque essas histórias são tão impressionantes e motivos de insônia de muitos. Neste vídeo, confira as 5 creepypastas mais famosas da internet. Bora comigo embarcar nessa aventura! Slenderman, a mais famosa e talvez a mais antiga creepypasta, seja que é citada um homem esguio com braços longos e sem rosto que captura criancinhas em uma floresta. Há relatos de crianças que juram ter visto Slenderman, as chamando para se afastarem de seus pais. E em outros casos, uma rádio fala sobre o caso de uma mulher que ligou para o programa para falar que se lembrava de Slenderman em sua infância, e ela chorava desesperadamente no telefone. Mas o caso mais conhecido, sem sombras de dúvidas alguma, é de 2 meninas norte-americanas de 12 anos cada uma. Elas esfaquearam uma terceira garota em um bosque na tentativa de agradar Slenderman. O caso tomou grande reconhecimento e virou um alerta para influências que as creepypastas podem causar nas vidas dos jovens. Porém, a história por trás do homem esguio com terno é mais banal que parece. Em 2009, o site Something Info criou uma competição pedindo para que os usuários fizessem montagens sobrenaturais. O vencedor foi Eric Knudsen, que criou em programas de edição uma montagem com fotos de crianças e uma figura muito misteriosa ao fundo as observando. Depois disso, o resto virou simplesmente mito. O suicídio de Lula Molusco. Bob Esponja é um desenho mundialmente conhecido e adorado por todas as crianças. Mas não é segredo algum
para ninguém que, assim como outros desenhos mais antigos, esses também escondem algumas piadas de conteúdo adulto. Logo, esse é um caso típico de creepypasta que surge a partir de uma história contada por alguém que vivenciou o caso. Um suposto estagiário que trabalhou na Nickelodeon na edição do episódio de Bob Esponja em 2005 contou em um fórum sobre um episódio misterioso do desenho que tratava do suicídio de Lula Molusco. O episódio seria uma cópia não finalizada do episódio Medo de Hambúrguer City, que mostraria o personagem se matando com um tiro após ser vaiado em um de seus concursos de clarineta. Para piorar ainda mais a bizarrice, a cena do suicídio teria vários frames de crianças assassinadas brutalmente, enquanto os olhos de Lula Molusco estão profundos e sangrentos. Segundo relata o próprio criador do programa, Steven Hillenburg, teria visto o episódio e ficado revoltado com o envolvimento, até mesmo acionando a polícia. No entanto, a imagem e o vídeo que circulam pela internet não passa de uma montagem com cenas de outras já existentes na animação. Jeff the Killer. Imagine você explorando o cyberuniverso, quando de repente se depara com a imagem de um ser com um sorriso assustador e olhos vibrantes. Jeff the Killer é outra creepypasta com origem incerta, mas que põe medo em qualquer um. Segundo os relatos da internet, Jeff aparece ao lado da cama de suas vítimas quando elas estão dormindo. E se a pessoa acordar na madrugada, ele sussurrará para irem dormir, para então ele poder atacar. Contudo, outras histórias tratam de Jeff como um menino que sofreu um acidente com um ácido e enlouqueceu. Assim como o nome Jeff também aparece como um serial killer dos anos 80 que assassinou 17 homens. No entanto, a história real por trás da imagem de Jeff the Killer é bem triste. Cat Robson teria postado uma foto sua no site 4chan em 2008, após receber inúmeros comentários ofensivos por sua aparência. Alguns usuários começaram a criar montagens com a foto de Cat, dando origem à famosa imagem de Jeff the Killer. Com todo o bullying, a jovem acabou se suicidando e sua foto com montagem horrível permaneceu viva até os dias de hoje. Querido David, essa história levou o Twitter à loucura em 2017, por justamente ter sido contada em tempo real. Ou seja, quando o ilustrador Adam Lins começou a ser atormentado pelo fantasma de um garoto chamado David. Em sua conta na rede social, Adam conta que durante uma paralisia do sono, uma figura misteriosa que tinha a cabeça amassada apareceu sentado em sua frente. Em outro sonho, uma menina apareceu para Adam, dizendo que ele havia se encontrado com David e que poderia fazer apenas 2 perguntas ao espírito, sempre com querido David. Se fosse feita uma terceira pergunta, David iria matá-lo. Após encontrar com David novamente, Adam descobre que uma prateleira causou a sua morte. Porém, ao fazer a terceira pergunta, Adam acorda com uma crise de terror noturno. Depois disso, situações muito estranhas começaram a acontecer em sua casa.
como móveis se movendo durante a noite, seus gatos agindo estranhos e sombras no corredor do seu prédio. O estupim de tudo foi quando Ada conseguiu registrar em foto a presença de David em seu quarto. A história permanece na sua conta do Twitter e recentemente foi anunciada uma adaptação para os cinemas. Até hoje, Adam nega que tenha inventado qualquer coisa. O cartucho amaldiçoado de Zelda. Os games também ganham destaque nas creepypastas, sendo o mais famoso de todos, o cartucho amaldiçoado de The Legend of Zelda Majora's Mask. Nessa história, postada no site 4chan, um usuário chamado Jaduzable relata que após ganhar um Nintendo 64, um amigo saiu em busca de um cartucho para o console. Em uma venda de garagem, ele encontrou um senhor que lhe deu um cartucho com apenas o nome Majora's escrito de caneta na capa. O senhor comentou que a criança que tinha jogado não morava mais ali. Ao testar o jogo, Jaduzable encontrou um save com o nome de Ben, que já estava perto do final do jogo. Ele então decidiu manter o save. Logo quando iniciou o jogo, tentou fazer um glitch famoso entre os jogadores. Jaduzable comenta que o Link era levado para o alto da Clock Tower e não conseguia mais movimentar o jogo. O usuário levou o jogo de volta ao senhor, que não estava mais no local. Perguntando pela vizinhança, ele descobriu que o garoto havia morrido há muito tempo atrás. Voltando ao jogo, outras situações muito bizarras que começaram a acontecer foi quando o Link morrendo queimado e músicas do jogo começaram a tocar invertidas. Porém, a situação mais assustadora de todas foi quando o jogo começou a resetar. E em vez do nome Ben, o usuário com o nome de Return Droinet Net apareceram na tela do save. Jaduzable documentou todos os acontecimentos em vídeo. Segundo ele, Ben havia ficado preso no jogo e morrido afogado. O jogador até mesmo conseguiu se comunicar com o menino. E o jogo queria que o próprio Jaduzable fosse o próximo a ficar preso no mundo de Link. Jaduzable acabou ficando deprimido com toda a história. Ele parou de jogar o game, mas relata ainda ser observado pelo menino morto. Segundo teorias, o usuário Jaduzable teria criado essa história como um estudo para saber como as pessoas reagiriam. Mas, certamente, é muito assustador pensar que um jogo pode se comunicar com um jogador. Recentemente, ARGS, que são Alternate Reality Games, tem feito um enorme sucesso na internet. Na explicação mais simples, são jogos que combinam as situações de gameplay com a realidade, recorrendo às mídias do mundo real, de modo a fornecer aos jogadores uma experiência interativa. Seria o cartucho amaldiçoado de Zelda o pontapé para os ARGS? Bem, pode ser até que sim, já que realmente são histórias de terror, que assim como as creepypastas podem ser levadas a sérios ou não. E sua creepypasta preferida? Eu mencionei neste vídeo. Conta aí pra nós, qual é essa creepypasta? E você acha que eu deixei alguma creepypasta importante fora desse vídeo?
Comente aqui nos comentários e diga a sua opinião. E nos acompanhe, pois a jornada continua! E você, caso queira que o teu nome apareça aqui no final do vídeo, se inscreva hoje mesmo no Clube de Canais do Mundo Reverso. Escolha o plano que estiver mais em conta o teu bolso e seja um inscrito lendário! It's the only thing that slowly stops the end.